Muito bom dia, graça e paz. Então vamos orar. Convido você aí também a fechar os seus olhos comigo, estar orando também. Pai Santo, Pai Precioso, Deus bondoso, grande é o teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nesta manhã te agradecer, ó Pai, pela tua infinita graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede neste dia de respirarmos, ó Pai, de contemplarmos mais um dia que o Senhor, ó Deus, fez. Mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de te agradecer, Senhor. De dizer ao Pai, ao Senhor, o quanto o Senhor é especial para nós. O quanto Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e Redentor. Pai, queremos agradecer, ó Deus, pela vida do Juliano, pela vida, Senhor Deus, da Camila, ó Pai, que estão fazendo aniversário de casamento nesta data. Que o Senhor, ó Pai, possa estar os conduzindo, ó Pai, a cada dia. Que eles possam receber, ó Senhor Deus, do Senhor a Tua bênção. Que o casamento deles, ó Pai, receba da Tua graça, receba da Tua bondade, do Teu favor, Senhor. Que a união deles seja fortalecida cada dia mais. E que o Teu Espírito Santo possa estar conduzindo, ó Senhor Deus, a Camila, o Juliano, a Brenda, ó Senhor Deus, a Giovana, que são frutos deste casal. Os abençoe grandemente, ó Pai. Também abençoamos, ó Pai, e pedimos a sua graça pela vida do Paulo, ó Deus, que foi mencionado, ó Deus, o Paulo, o filho do irmão Rafael. O Senhor possa também estar abençoando, Senhor Deus, a vida dele, Senhor. Concedendo a sua graça, concedendo também o teu favor, o teu cuidado, para que ele possa crescer saudável, inteligente, sábio, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado na vida dele e através da vida dele, Senhor. Pai, também em especial, pedimos pela vida da irmã Suzy, Senhor. Pedimos pela vida dela, ó Pai, que está, ó Deus, com essa doença, Senhor. Desse Covid-19, esse coronavírus, ó Pai, guarda, Senhor Deus, a sua vida. Venha sustentar, Senhor Deus, a sua vida. Ó Pai, que o Senhor venha proteger, ó Deus, para que não tenha complicações, Senhor. Abençoa a sua vida, abençoa o Kaique também, que está em casa, ó Pai, será necessário cuidar dela. Que ambos, ó Pai, possam estar debaixo da Tua proteção. Eu apresento, Senhor Deus, a vida do Senhor Deus do Marcos, ó Pai, o meu chefe, o Marcos Schunemann, Pai, lá da empresa. Apresento toda a equipe, Senhor Deus, a Eva, Senhor Deus, a Ana Carla, ao Senhor Deus, os educadores, ó Pai, as cozinheiros, Senhor Deus, o pessoal da operação, todos que estão ali trabalhando, ó Pai, no Lar Batista, Senhor. Eu apresento cada um deles nessa hora, aqueles que trabalham também no Recanto dos Avós, na Cristolândia, Senhor, em outras áreas de ação social que está atendendo pessoas, ó Pai, que já tinha sua situação de vulnerabilidade, já, ó Deus, bem acentuada. E agora, Senhor, com esse coronavírus, tem multiplicado o trabalho. Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, tenha piedade, tenha compaixão, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti por ser um Deus amoroso, por ser um Deus poderoso, um Deus compassivo, Pai. Seja abençoando o Teu povo nesta manhã, Senhor. Nós Te rogamos, nós Te suplicamos e oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, graça e paz. Deus abençoe a cada um dos irmãos. O tema que eu escolhi para essa manhã é ânimo e coragem. O texto é de Josué, capítulo 5, versículo 1, onde está escrito: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Ânimo, coragem. O livro de Josué, meus irmãos, narra as histórias do reconhecimento e da conquista da terra prometida pelo povo de Israel. Liderados por Josué, que sucedeu Moisés como líder daquele povo. Acompanhamos de forma detalhada a luta dos israelitas pela conquista dessa terra, Canaã, a terra prometida. Ao atravessarem o rio Jordão, entraram na terra prometida e deram início
a conquista dessa terra que mana leite e mel. Terra que fora prometida por Deus a Abraão, Isaque, Jacó e toda a descendência deles. Mas algo me chama a atenção, muito interessante, desse versículo que acabamos de ler. É o sentimento dos reis e dos reinos, quando souberam que Israel havia atravessado o Jordão. Olha lá o texto mais uma vez, vou ler. Todos os reis amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Agora preste atenção no sentimento destes reis, assim que souberam que o povo de Israel atravessou o Jordão e agora estavam próximos da região de Canaã, da região onde os amorreus e os cananeus habitavam. Quando eles souberam disso, olha o que diz o texto. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Perderam a coragem. Quando souberam que os israelitas atravessaram o Jordão e pisaram em terra firme, terra que fora prometida por Deus, Abraão, Isaque e Jacó, liderada por Moisés em todo o deserto durante 40 anos, e agora sob a liderança e o comando de Josué, o povo estava para tomar posse desta terra. E os reis, os reinos que souberam desse feito de atravessar o Rio Jordão, eles desanimaram, perderam a coragem. Eles se intimidaram, se apequenaram, desfaleceu-lhes o coração. Não houve mais ânimo neles. Ao perceber que Israel estava se aproximando, ficaram com medo e perderam a coragem. Ficaram muito assustados. Bastasse pensar no povo de Israel para que perdessem a bravura. Era só pensar no povo de Israel, eles perdiam a bravura. Ânimo, coragem. Eu fiquei intrigado, fiquei curioso. Eu queria encontrar mais razões contundentes que justificasse todo esse temor, todo esse medo, toda essa falta de coragem, esse desânimo, esse apequenamento diante da notícia que o povo de Israel havia passado ou atravessado o Rio Jordão. Então eu fui pesquisar, ler um pouco mais o contexto do livro de Josué para encontrar razões que justificassem por que aquele povo teve tanto medo. Porque desfaleceu-lhes o coração. Porque ficaram borocochô, apequenados, diminuídos. E eu encontrei então 3 razões pelas quais os reis e os reinos cananeus e amorreus sofreram o apequenamento, sofreram então a perca de coragem, de ânimo, e desistiram, não tiveram ânimo para enfrentar os israelitas. A primeira razão que eu encontro é que somente o Deus de Israel pode realizar feitos extraordinários.
Essa é a primeira razão. Vou repetir para você. Somente o Deus de Israel pode realizar feitos extraordinários. Nenhum outro Deus pode realizar. Sabe por quê? Porque dentro do panteão de deuses dos amorreus e cananeus, os mais famosos e conhecidos eram o deus El, ou Dagon, que é um deus cananeu, o deus Haddad, ou Haddad, que é um deus amorreu, e o deus Baal, que é um nome genérico que representa todos os deuses amorreus, cananeus, deuses falsos. Então, esses deuses são os mais conhecidos, dentre vários do panteão de deuses que os amorreus e os cananeus tinham para adorar, que adoravam, reverenciavam, prestavam culto a esses deuses. Contudo, nenhum desses deuses pôde realizar milagres feitos extraordinários como o Deus de Israel. Somente o Deus de Israel pode realizar feitos extraordinários. Somente Deus. O fato de atravessar o Rio Jordão em si não causou espantos. Porque os deuses Dagon, El, Haddad, ou entre outros deuses do panteão, esses deuses não podem falar. Esses deuses não podem cheirar, não podem ver, não podem ouvir, não podem se relacionar. Eles não podem fazer nada, são falsos deuses. E a travessia do Jordão pelos israelitas em si não causou espanto para esses reis e reinos. Não foi o fato de atravessar em si, porque não era uma coisa difícil de atravessar o Rio Jordão. Agora, atravessar a seco, isso foi extraordinário. Não foi uma coisa qualquer. Deus interrompeu o fluxo do rio. Acompanhe comigo no capítulo 3 do mesmo texto de Josué, capítulo 3, verso 12 ao verso 17. Está narrado como foi, de que maneira Israel atravessou. Vamos acompanhar a leitura? Josué capítulo 3, verso 12 ao verso 17. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes carregavam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão. A correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha grande à distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zareta, ou de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão.
enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Foi essa maneira que Deus realizou algo extraordinário. E os reis amorreus e os reinos dos amorreus e cananeus, quando souberam disso, tiveram a notícia de que todo Israel passou a seco, que Deus de Israel interrompeu o fluxo do rio. Algo que nenhum dos deuses daquele panteão um dia conseguiu fazer. Quando a Arca da Aliança, os sacerdotes, desceram às margens do Rio Jordão, quando pisaram os pés na margem, tocaram as águas do Rio Jordão, o fluxo do rio parou. E as outras águas escoaram até que tudo ficasse seco. Uma grande muralha, o rio parado. Você pode tentar imaginar isso, querido? Consegue captar uma imagem, uma imaginação de como foi isso? O fluxo do rio parar, represou ali, diante de Israel, e todo o povo passou a seco. E uma outra coisa que nos chama a atenção é que os sacerdotes e a Arca da Aliança ficou ali, no meio do rio, do leito do rio. E todo mundo passou e a Arca da Aliança ficou ali. Enquanto não passasse todos, a Arca da Aliança não saiu dali. A Arca da Aliança, meus irmãos, só para lembrarmos, a Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Shekinah de Deus. Deus com o seu povo. Deus na direção do seu povo. Eu quero dizer para o irmão, para a irmã, para você que me assiste e me ouve. Deus é com você. Seja lá o que você estiver passando, ou porventura irá passar. Não se desanime. Não desfaleça o seu coração. Porque o Deus de Israel, o seu Deus, ele opera milagres, sinais. Ele realiza feitos extraordinários que nenhum outro Deus pode fazer. Ele faz na sua vida, na vida da sua família. Ele é um Deus todo-poderoso, supremo Deus, soberano de toda a terra, Deus criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Não há outro Deus como o nosso Deus. Ele pode realizar feitos extraordinários. Foi isso que os reis amorreus, os reis cananeus souberam. Já tinham a notícia de que Deus esmagou o Egito com as 10 pragas. Tirou o seu povo da escravidão do Egito, uma escravidão de 430 anos, com mão forte e poderosa. Abriu o Mar Vermelho para o povo passar. O mar abriu de um lado e do outro 2 muralhas e o povo passou no meio do mar. E agora fez passar Israel a seco. Este é o Deus que nós o adoramos. Este é o Deus que nós reverenciamos. Este é o Deus que nós louvamos. Este é o Deus que nós bendizemos. Este é o Deus que nós glorificamos. Este é o Deus que nós acordamos aos domingos de manhã e nos dirigimos à igreja para louvar o seu nome. Este é o Deus que nós estamos lá domingo à noite, quarta-feira. Este é o Deus que nós adoramos como estilo de vida
todos os dias, todas as horas da nossa vida. É um Deus que somente Ele pode realizar feitos extraordinários, realizar milagres extraordinários. Nenhum outro Deus pode realizar como o nosso Deus. Quem é tão poderoso como o nosso Deus? O Deus de Israel. O Deus que é bendito, Deus que deve ser adorado e reverenciado. Amém, irmãos? Seja lá qual for a circunstância que você esteja passando, Deus está presente. Enquanto você não sair dessa situação, enquanto você não cessar essa dificuldade que você está passando, Deus nunca vai te abandonar. A Arca da Aliança, eu quero que você preste atenção nos detalhes do texto. A Arca da Aliança estava ali, no seio do rio Jordão, e todos passando. E a arca parada. A arca parada. A arca só saiu, os sacerdotes só levaram a arca para fora do seio do rio, quando o último israelita passou por aquele caminho. E assim que o calcanhar do último sacerdote levantou-se do seio do rio, da margem do rio, o rio voltou ao fluxo normalmente. Então, se você estiver passando por alguma situação, eu quero dizer para você que o Deus de Israel, que realiza milagres extraordinários, Ele está com você. Enquanto isso não cessar, enquanto isso não acabar, seja a sua dificuldade, seu problema, não sei o que você está passando, ou porventura irá passar. O que eu sei, meu querido, que esse Deus de Israel não vai te abandonar. Ele vai ficar com você. Até que tudo seja resolvido. A sua presença, a sua Shekinah é com você e é real. Os reis cananeus e amorreus souberam disso. E desfaleceu-lhes o coração. Eles ficaram desanimados, perderam o ânimo, perderam as forças, a coragem diante de um Deus como o Deus de Israel. E contudo, nós, assim como Josué, Deus está falando para você, seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Se tem alguma pessoa do seu lado, diga isso para ela. Ser forte e corajoso. Não temas. Deus é contigo. Amém? Posso ver um glória a Deus? É só você dar um likezinho ou mandar um coração. Eu vou entender que você está entendendo e dando glória a Deus comigo por essa palavra. Amém? Faça isso, dê um likezinho, manda um coração. Glória a Deus por isso, pastor. Eu creio, recebo essa palavra. Essa dificuldade que eu estou passando, se eu vier a passar, Deus continuará comigo, não me deixará, não ficarei abandonado. Deus estará presente, a sua Shekinah comigo. Porque Ele é um Deus que realiza coisas extraordinárias. E ninguém deve desfalecer o coração, ninguém deve desanimar-se, se apequenar-se diante das dificuldades. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Deus de Israel. Ele é o nosso Senhor, Deus poderoso. Amém? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Uma segunda razão que eu encontrei aqui também, estudando, lendo toda essa parte do livro de Josué, uma segunda razão pela qual aquele reis amorreus, cananeus, desanimaram, desfaleceram o coração, perderam a coragem, se apequenaram diante da travessia do povo de Israel pelo Jordão. A segunda razão que eu encontro é que não havia, presta atenção,
não havia quem poderia livrá-los das mãos do Deus de Israel. Essa é a segunda razão. Não havia quem poderia livrá-los das mãos do Deus de Israel. Não havia. Os seus deuses, do panteão de deuses que eles tinham, nunca fez algo tão extraordinário, perdão, irmãos, tão extraordinário como o Deus de Israel. E agora que Israel atravessou o Jordão, de frente com Jericó, primeira cidade, a primeira nação, o primeiro povo que Josué e os israelitas conquistaram, os reis cananeus e amorreus, eles tinham certeza, não havia quem poderia livrá-los das mãos de Deus de Israel. Quem poderia livrá-los? Israel atravessou o Jordão. Mas antes disso, nós temos que entender que Israel foi tirado, os hebreus foram tirados da escravidão de 430 anos do Egito por Deus, com mão forte e poderosa. Você vai ler lá as pragas, você vai ficar impressionado como Deus resgatou, retirou aquele povo de lá. Deus os fez atravessar seco no Mar Vermelho. Agora os fizeram atravessar o Rio Jordão a seco. Quem poderia livrá-los das mãos de Deus, do Deus de Israel? Essa é a pergunta para os amorreus e cananeus, para os seus deuses. Quem poderia livrá-los? Agindo Deus, meus irmãos, quem pode impedir? Quem pode frustrar os pensamentos do Senhor? Quem pode revogar uma decisão de Deus? Deus é quem dita as ordens do universo, as leis naturais, espirituais, estão no seu controle, no seu comando. Quem é como o nosso Deus que pode dizer para o mar: se aquieta, e para os ventos se acalma? Agindo o poderoso Deus, quem é que pode impedir? Se ele decidiu abençoar, quem é que pode amaldiçoar? Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele chega a dizer: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? Se é ele quem nos justifica. A espada, a fome, a peste, a nudez, quem poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus? Ele agindo, ele tomando as decisões, quem é que pode impedir? Os seus pensamentos não são frustrados. Ele é Deus. E para os amorreus e cananeus, quem é que poderia livrá-los das mãos do Deus de Israel? Você pode ver que esses amorreus, cananeus, os seus reis, eles fizeram eles se juntaram, uma colisão, essa palavra escapou agora, uma colisão. Olha o texto. É Josué, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Colisão não, gente, me perdoa. É coalizão. É de se unir. Eu vou aqui trazer para vocês. Josué, capítulo 10, versículo de 1 a 4. Vai dizer o texto. Sucedeu que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai
e o seu rei, o que fizera com Jericó e o seu rei, e o que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Aão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e os israelitas. Os reis dos amorreus e cananeus ficaram com medo, aterrorizados com as notícias sobre o Deus de Israel. Adonisedeque formou uma coalizão, essa é a palavra, coalizão militar, uma aliança intermediária para alcançar um fim comum, que era derrotar Israel. Eles fizeram essa coalizão, se juntaram. O significado de coalizão é uma aliança intermediária política e militar para alcançar um fim comum. No caso aqui, era derrotar Israel. Então se juntou os reis, Adonisedeque de Jerusalém, Oão de Hebrom, Pirã de Jarmute, Jafia de Laquis e Debir de Eglon. 5 reis se juntaram, se uniram, montaram aí um exército bélico-militar potente para tentar se opor a Israel no comando de Josué. Como eu disse, agindo Deus, quem pode impedir? Vou abrir um parênteses aqui para pelo menos 2 situações. Uma delas, não havia para eles ninguém que poderia livrá-los das mãos do Deus de Israel. Ok? Contudo, não significa que o inimigo não vai se opor. Deus de Israel é o seu Deus, é o seu Salvador, é o seu Senhor. Ninguém pode opor-se a Ele. Ele é poderoso. Mas não significa que eu e você não passaremos por dificuldades. Que o inimigo das nossas almas não tentará nos prejudicar. Não tentará fazer de formas e maneiras para que caiamos nos erros, venhamos a cair nos erros, a ser prejudicado de alguma forma. O inimigo sempre vai tentar nos prejudicar, mesmo sendo um derrotado. Mas não significa que ele não vai se opor a você, a mim e a todos nós. Ele não pode com Deus. Mas eu quero dizer para você que ele sempre vai tentar se opor a nós. Adonisedeque, o rei de Jerusalém, criou uma coalizão. Reuniu 5 reis para tentar enfrentar Israel. Então, eu faço essa observação. Uma segunda observação dentro desse parênteses é que ainda assim você não precisa temer. Basta confiar. E lembre-se da palavra que Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. Amém? Você não precisa temer. Tenha coragem, tenha ânimo, força no Senhor. Fecha o parênteses. Então eles se juntaram. Mas não havia quem poderia livrá-los do Deus de Israel. Se você continuar o texto, olha a continuação do texto. Nós estamos lá, Josué, capítulo 10, versículo 1 a 4, que foi a primeira leitura. Agora você vai terminar as demais. A partir do versículo 7 a 15. Ok?
ok? Lemos Josué 10, de 1 a 4. Agora vamos ler Josué 10, do 7 ao 15. Josué partiu de Gigal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gigal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe pôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo o Israel ao acampamento de Gilgal. Que extraordinário, meus irmãos. Parar o sol, a lua se deter. Nunca houve um dia e nunca haverá um dia como esse, diz o texto. Deus mandou granizos, pedras de granizo do céu. Fez com que aqueles 5 reis e os seus reinos, a coalizão daqueles reinos, ficassem confusos. As pedras de granizo matou mais soldados inimigos do que as espadas dos israelitas. E Israel voltou para o acampamento e sofreram, os reis amorreus e cananeus sofreram uma grande derrota. Eu digo para você, quem é que poderia livrá-los das mãos do Deus de Israel? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Agindo Deus na sua vida, quem é que pode impedir? Talvez você está trabalhando lá na empresa e alguém está segurando a sua promoção, não quer dar a sua promoção, está fazendo de tudo, se opondo a você, querendo te prejudicar, até te caluniar, não vou dar essa promoção. Mas quando Deus diz que agindo Ele, quem é que pode impedir? Essa pessoa pode tentar se opor a você por muito tempo. Mas quando o Senhor decidir assinar a sua promoção, quem é que pode impedir? Quem pode impedir os desígnios do Senhor? No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39 a 45, diz o seguinte: Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, o único Deus. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo nome que quando eu afiar a minha espada refulgente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei àqueles que me odeiam. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39 a 41. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se das minhas mãos, diz o Senhor. Os reis amorreus e cananeus desfaleceram os seus corações, se apequenaram, se desanimaram, porque quem é que poderia livrá-los
das mãos de Deus. No nosso caso, nós não precisamos temer, apenas sermos fortes e corajosos, porque agindo Deus, quem pode impedir? Os desígnios de Deus, quem pode frustrar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga isso para ela, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos impedir, meus irmãos? Glória a Deus. Se você cresce nessa palavra, comente aqui, dá um like, manda um coraçãozinho, fala, pastor, glória a Deus. Agindo Deus na minha vida, quem poderá impedir? Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu amado? Dá um glória a Deus aí, dá um louvado seja o Senhor, dá um aleluia, manda os seus comentários aqui, dá graças a Deus, bendito é o Cordeiro do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Agindo Deus. Diga para alguém que está do seu lado aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma terceira razão e última que eu encontro aqui no texto, o Deus de Israel vai à frente do seu povo. O Deus de Israel vai à frente, adiante do seu povo. Quando os reis amorreus e cananeus souberam que Israel atravessou o Jordão a seco, desfaleceram o coração, ficaram apequenados, desanimaram, perderam a coragem, é porque eles também sabiam que o Deus de Israel vai adiante do seu povo, vai à frente do seu povo, à dianteira do seu povo. Deus caminha com o seu povo na dianteira. Adiante dele o Senhor Todo-Poderoso segue. Meus irmãos, nós estamos aqui, Deus está lá na frente. Deus não dorme. O guarda de Israel não dormita. Jesus chegou a dizer que meu Pai trabalha até agora e eu também. Enquanto nós estamos dormindo, que nem diz o Salmo, enquanto nós estamos dormindo, o Senhor vela pelos seus. O Senhor guarda. O Senhor contempla o nosso sono. Nós estamos dormindo, descansando, e Deus está atento. Deus está lá na frente. Tudo o que está acontecendo agora, as pessoas não sabem o que fazer. Tentam buscar estratégias, planos, fazem estatísticas, projeções. A projeção de ontem cai por terra, hoje já é outra. O gráfico que projetaram para a semana seguinte é totalmente desmontado, ou sobe demais, ou fica aquém. E aí se pensa, se faz diálogo, reuniões, mas esquece que Deus, o Deus de Israel, está lá na frente. Está por nós. Enquanto nós estamos aqui, Deus está lá na nossa frente, querido. Quando você sai da sua casa para pegar o ônibus para ir trabalhar, Deus, além de estar com você, Deus já está na sua frente. Deus já preparou o dia para você, para mim. Eu quero que você preste atenção nos detalhes do texto. Josué, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. Deus de Israel vai à frente do seu povo. Josué 2, de 8 a 11. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível
e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, e quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Palavras de uma prostituta chamada Raabe para os espias. Josué, antes de entrar em Jericó, antes de atravessar o Rio Jordão, Josué mandou espias. Investiguem a terra, veja como são os reinos, os reis, a questão militar. E eles depararam com uma prostituta, alguém que tinha o conhecimento das ruas, que ouvia falar, e ela categoricamente afirma: quando nós soubermos disso, o nosso coração se apoderou de medo. Desfaleceu o nosso coração. Nós soubemos como Deus tirou vocês do Egito, como vocês atravessaram o Mar Vermelho, o que Deus fez com dois reis, Seom e Og, os reis amorreus, como vocês destruíram. Há um pavor, o terror de Deus. Queridos, eu quero que você entenda, que vocês entendam. Preste atenção no texto comigo. Josué não havia ainda atravessado o Jordão. Josué ainda não tinha chegado na terra prometida em Jericó. Josué estava do outro lado do rio. Acabara de receber as instruções de Deus. Ser forte e corajoso, meu querido. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Atente-se. Medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Eu serei com você, assim como eu fui com Moisés. Essa foi a orientação de Deus para Josué. E reuniu o povo. E Deus fortaleceu Josué diante de todo o povo de Israel. Mas antes de atravessar, o povo ainda não tinha atravessado. O povo não tinha atravessado, mas Deus já estava do outro lado. Deus já estava na dianteira. Deus já estava à frente do povo. Quando os espias chegaram, Deus já estava ali colocando terror, pavor naquele povo. E Raabe diz para eles: nós soubemos. Quem é que contou? As notícias correram, atravessaram o Jordão e chegaram do outro lado. E apavorou-se aquele povo com o Deus de Israel que vai à frente. Deus não chega atrasado. Deus não chega atrasado. Deus tem o seu tempo, a sua hora de agir, mas também Deus está sempre à nossa frente. A decisão de Deus, no nosso entender, pode até chegar depois de tudo que nós já passamos, nós estamos passando, e aí nós falamos: Deus tem a sua hora, Deus chega na hora certa. Como se Deus estivesse atrasado ou tivesse ocupado para resolver alguma coisa. Não, querido. Não, querida. Deus está lá na frente. Deus está lá na frente, na dianteira do povo. Nós estamos passando por isso. Deus está lá na frente. Deus já tem tudo resolvido. Tudo resolvido. Ei, chega mais perto. Vou te contar aqui uma verdade. Sabe quando Deus decidiu salvar você? Lá na cruz do Calvário? Antes da fundação do mundo.
Deus não decidiu salvar você na cruz há 2000 anos atrás. Não. Deus decidiu salvar você, carregar os seus pecados naquela cruz e empunhar os seus e os meus pecados lá no madeiro. Ele o fez antes da criação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha feito esse plano de salvar a sua vida, salvar a minha vida, pelos nossos pecados. Nós não éramos nem nascidos. Deus já tinha esse plano poderoso. Deus vai à nossa frente, querido. Antes da fundação do mundo. Amém? Há um terror. E aí, acompanhe no capítulo 2, versículo 23 ao versículo 24, acompanhe o feedback, o retorno, a resposta dos espias quando eles retornaram a Josué. Versículo 23 e versículo 24 do capítulo 2. Olha a resposta. O retorno dos espias. Por fim, os 2 homens voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Olha a resposta. Você não vai encontrar no texto os espias dizendo ou informando a Josué quantos soldados eles tinham, quantos cavalos, quantas carruagens, o poder militar, o poder bélico. Não falaram acerca da muralha de Jericó. Não falaram de quantos reis tinham, quantos inimigos iriam enfrentar. Não é o relato. O relato que eles trazem é de que Deus já tinha dado aquela terra para eles, porque todos estavam apavorados. Todos já tinham perdido a coragem, o ânimo. Já estavam derrotados, porque o Senhor já estava lá, já tinha da frente. Deus já está à nossa frente. Essa resposta é totalmente ao contrário dos espias que Moisés enviou há 34 anos atrás. Dessa passagem, 34 anos atrás, Moisés enviou Josué, esse agora o comandante, e Caleb, mais 10 espias para ver a terra. E o retorno é que só Josué e Caleb deram relatórios favoráveis. Os outros 10, relatórios contrários. Olharam lá, se sentiram como gafanhotos e eles como gigantes. Trazendo um relatório desanimador que o povo ficou desanimado. O povo começou a chorar, perderam a coragem e queriam até apedrejar Moisés e Arão. Olha o relatório. O Senhor está conosco. Já nos deu a vitória. Seja lá o que nós estivermos passando. Eu quero dizer para você, na palavra, Deus já lhe deu a vitória. Está lá na sua frente. Porque Ele não dorme, Ele trabalha e Ele não chega atrasado. Ele está à frente do nosso povo. Dá um glória a Deus aí, querido. Dá um glória a Deus, manda um like. Glória a Deus, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Amém? Eu quero concluir essa mensagem com as palavras de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Palavras de Jesus em João 16, 33. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus vai dizer o seguinte: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições.
Neste mundo, vocês terão dificuldades, passarão por lutas, por perturbações, tribulações, tentações. Este mundo é um mundo de aflições, de lutas, de dificuldades. Contudo, tenham ânimo, tenham coragem, ser fortes, corajosos, porque eu venci o mundo. Eu já estive lá na frente. Ninguém pode impedir Deus de realizar coisas extraordinárias. Não se desanime, meus irmãos. Não percam a coragem, mesmo se passar por aflições. Ainda que os problemas da nossa vida venham desfalecer-se, ou desfalecer os nossos corações, não tenhamos medo. Não fiquemos assustados se tivermos que enfrentar dificuldades. Sigam em frente, meus irmãos, com bravura, com coragem e ânimo. Jesus venceu o mundo e logo você é um vencedor também. Amém? Diga aí para o seu irmão que está do seu lado. Se Jesus venceu o mundo, logo você é um vencedor também. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Seja forte e corajoso. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Vamos orar? Eu vou colocar uma música aqui para nós orarmos. O nome da música é Não Seremos Abalados. É da Nívia Soares. Acho que pertinente, né? Cabe bem agora para encerrarmos com essa oração. Não seremos abalados. Vamos orar. Precioso Deus, Pai de poder e bondade, nessa hora, Senhor Deus, eu quero te agradecer. Eu quero louvar, Senhor Deus, o teu nome. Quero engrandecer-te, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado coragem, nos dado ânimo, Senhor. Obrigado por fortalecer a nossa vida. Pai querido, eu quero apresentar, Senhor Deus, nessa hora, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da Elza, amiga da irmã Helena, Senhor Deus, que o seu esposo faleceu. Ó Santo Espírito de Deus, Consolador, que o Senhor possa estar visitando, Senhor Deus, esta mulher nesta hora, Senhor. Que as doces, Senhor Deus, inigualáveis consolações do teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, estar derramando, Senhor Deus, o teu conforto e do teu consolo, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dela, na vida da sua família, Senhor Deus. Que receba, Senhor Deus, a sua graça nessa hora, fortalecendo, Senhor Deus, a sua vida. Que as suas lágrimas, ó Deus, sejam enxugadas por ti e que ela possa sentir a sua presença. Que o Senhor seja a sua companhia, Senhor. Que o Senhor seja, Senhor Deus, o seu Salvador, a sua salvação. Pai querido, Senhor Deus, nós apresentamos a vida do Souza, a vida da Exilma, Senhor Deus, nós apresentamos agora, Senhor Deus, junto, Pai, com a Igreja Batista de Porangaba. Abençoa, Senhor Deus, a vida deste casal, esse casal de missionário, meu Pai, esse casal pastoral. Derrama da tua unção sobre a vida deles, dê sabedoria, dê estratégia. Conceda a eles, ó Deus, força, coragem para continuarem, ó Deus, firmes no propósito que o Senhor os chamou. Venha abençoá-los, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida da irmã Jaci Aires, a vida do irmão Antônio Conceição, que também, ó Deus, comemoraram, Senhor Deus, e celebraram a vida com aniversários ontem. Muito obrigado pela vida dos dois, pela vida da irmã Jaci, pela vida do irmão Antônio Conceição. Nós te louvamos pela vida deles. Glórias, aleluia. Que seja, ó Deus, realizado em suas vidas, com outras primaveras, que eles possam celebrar a vida a cada dia, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a irmã Eliane,
o seu netinho Luiz Felipe, a Jussara, Senhor Deus, a sua mãe, seu esposo, Pai. Oh Deus, esteja cuidando desta família. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, e te agradecer pela vida, Senhor Deus, do teu povo, Igreja Batista Manancial, todo este povo, ó Pai, de outras igrejas, de outras denominações, que estão conosco nessa transmissão, ou que terão contato com esse vídeo posteriormente, que possam, Deus, receber a tua bênção, Pai. Que possamos, ó Deus, sermos fortes, corajosos, sermos, ó Deus, fortalecidos no poder que há no nome de Jesus, sermos sustentados pela tua mão, pela tua graça e pelo teu poder. Nós oramos, ó Pai, nós agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Bendito é o Cordeiro de Deus. Nós te exaltamos, hoje e para sempre. Amém, e amém, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja conosco hoje, nesta manhã de domingo. Seja conosco durante a semana, porque hoje é o primeiro dia da semana. E seja conosco até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Posso abraçar. Sinta abraçado aí, querido. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Deus nos abençoe.